Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima e nosso Pai São José. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou o professor Ayrton Vieira e hoje, como dito no vídeo de ontem, e que desde já faço um convite às pessoas que não assistiram, que possa vê-lo para melhor contextualizar o de hoje, gostaríamos de fazer algumas considerações a respeito do que ocorreu e que está ocorrendo, na verdade, com o padre Fábio Fernandes, da paróquia Nossa Senhora das Angústias, em Barra Funda, que vem sofrendo perseguições por parte do arcebispo Dom Dilo Scherer por celebrar a missa tridentina, a missa antiga, a missa em latim. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de fazer dois pequenos esclarecimentos. O primeiro é com relação aos áudios, destes vídeos. Já as pessoas estão me informando que os áudios estão muito baixos. Ocorre que, como eu não estou em minha casa, estou em trânsito, e também não entendo praticamente nada com relação a tecnologias, etc., ainda que o mais básico, estou gravando esse vídeo do meu celular e da mesma forma que ontem, com esse microfone de lapela. Ocorre que eu não saberia dizer o porquê dos áudios baixos, o que eu não estou sabendo fazer. Por isso, para que não se comprometa a mensagem como um todo, eu pediria a gentileza das pessoas que estivessem ouvindo muito baixo o áudio, que pudesse colocar fones de ouvido. E assim não se perderia o essencial, que é a mensagem. E um segundo aviso, peço a gentileza de quem ainda não viu, que veja 2 vídeos anteriores a este, aviso importante, e leiam a descrição do vídeo, para vocês entenderem também o que vem ocorrendo com o nosso canal. Bom, peço a você que, caso se considere beneficiado com o conteúdo dos nossos vídeos, que possa deixar o seu like, que possa compartilhar, que possa fazer comentários abaixo e também se inscrever, caso ainda não seja inscrito, para que as coisas que venham ocorrendo conosco, como descrito neste vídeo, o aviso importante, cessem de ocorrer e a informação veraz possa ser difundida cada vez mais. Dito isso, vamos ao ponto. Então, ontem, como foi dito no vídeo, mais o que isso, Dom Dilo, tivemos ali a carta, ou melhor dizendo, a homilia transcrita do padre Fábio Fernandes explicando toda a situação. Hoje, ou melhor, ontem à noite, eu recebi por parte dos meus alunos, que conhecem o padre Fábio, um outro aviso fornecido pelo sacerdote e que serve para o dia de hoje e com o qual eu abro este vídeo, antes dos meus comentários e tal. Abre aspas, Salve Maria. Recebi chamado da Secretaria da Cúria para amanhã, no caso, hoje, 1º de novembro, dia de Todos os Santos, a quem eu já peço a intercessão para este vídeo, para todos que me ouvem, e especialmente para o Padre Fábio, mas também para a Cúria e o arcebispo em questão, os arcebispos em questão, como vocês verão agora abaixo. Voltando, para não fugir o contexto. Recebi chamado da Secretaria da Cúria para amanhã, 1º de novembro, quarta-feira, às 15h30, comparecer à Cúria Regional da região Sé para conversar com o Dom Rogério,
bispo auxiliar de Dom Odilo. Peço que permaneçam firmes na fé e peço as orações de todos vocês a Deus nosso Senhor, por intercessão de Maria Santíssima, para que seja feita a vontade de Deus. Seja exaltada a verdadeira fé, a tradição católica e apostólica, a Santa Igreja e a missa de sempre. Que Deus abençoe a vocês e ao nosso apostolado católico São Pedro de Alcântara. Esse aviso, comunicado, foi enviado a grupos privados, então chegou ao meu conhecimento, da mesma forma que a homilia do Padre Fábio. Naturalmente, não a pedido do Padre Fábio. Muito bem. Então, desde já, podemos dizer ao Padre que garantimos minimamente as nossas orações, né? Mas há também algo além, que são justamente esses vídeos, porque é meio que lógico, né, essas coisas terem que ser a elas dado visibilidade, né? E antes que hajam, da pior forma possível, podemos chamá-los assim, né, pela atitude tomada, inimigos, ao menos da Santa Missa tradicional. Então, quanto mais visibilidade for dada ao caso, mais nós resguardamos a figura do Padre Fábio, mais nós, de alguma maneira, protegemos, né, a sua pessoa e o seu apostolado. E por isso resolvi fazer esses vídeos. E por isso peço encarecidamente que as pessoas compartilhem, botem o seu dedão para cima, divulguem, comentem, etc. Bom, uma sanção sofrida por estar celebrando uma missa que a Igreja, amparada em seus documentos, em bulas papais, amparada e resguardada e corroborada, né, pelos santos que a celebraram e pelos santos que dela participaram, assistiram a ela, doutores, inclusive, sumos pontífices, etc., uma pleiade, né, de gente santa, tudo amparado pela Igreja, pelos seus documentos, desde a Quo Primum de São Pio V até o Sumário Pontífico de Bento XVI. Esse padre, por celebrar esta missa, por ensinar, né, o que a Igreja sempre ensinou, o que sempre se acreditou, se creu, com fé universal, ele vem sofrendo uma sanção. Sofreu uma ameaça, primeiramente, por parte do arcebispo titular da Sé de São Paulo, via telefone, e é muito provável que sofra a sanção, diríamos, oficial, pela boca do bispo auxiliar, então, da Arquidiocese de São Paulo. Muito bem. Vejam, eu estou, nesse momento, na cidade do Rio de Janeiro e venho assistindo às missas num local mais próximo à residência onde estou, devido estar auxiliando a minha mãe com questões de saúde e não poder me ausentar, né? Ela se encontra internada e, inclusive, aproveito para pedir orações de vocês por ela. E, dada a assistência prestada a paróquias próximo à região em que eu tenho ido,
não me faltaram a triste visão de abusos litúrgicos a cada missa. Desde sacerdotes que se utilizam do púlpito para pregar literalmente como se fosse um pastor protestante das igrejas ditas da teologia da prosperidade, né, com uma carga altamente pentecostalista. Portanto, um padre que em suas homilias está ali caracterizado como um showman, até padres que trazem leigos para o altar em determinadas ocasiões da missa, para quem entende melhor um pouco a liturgia, né, já quase que um ensaio para, vamos usar esse termo, para uma espécie de secularização ou de laicização, melhor dizendo, das liturgias ou da liturgia da Santa Missa. É como se fosse um ensaio para que os leigos participem cada vez mais de modo indevido, ilegítimo, da Santa Missa em determinados momentos, inclusive no altar, no presbitério, juntamente com o padre, e vestidos das piores, mais irreverentes formas possível, especialmente, claro, as mulheres, mas também os homens. Padres que, na hora da comunhão, deixam os leigos, os famosos ministros extraordinários, que cada vez mais se tornam ordinários da Sagrada Comunhão, deixam esses ministros, né, na frente, logo abaixo ali ao altar, e eles vão para a frente da igreja, se dirigem para os fiéis, se colocando no meio da nave, ou até mesmo no início da nave. Todo um símbolo, né, do rebaixamento sacerdotal, do nivelamento sacerdotal ao laicato. Podemos também destacar, né, que em algumas missas a única figura masculina que encontramos ali é a do padre, quase que por não ter outro jeito ainda, mas o restante de acólitas, né, a ministras, a coroinhas, a cerimoniálias, todas mulheres, e sabemos também que isso faz parte. E até interessante, eu gostaria de fazer já há muito tempo um vídeo sobre essa questão das mulheres na liturgia, do papel das mulheres na liturgia. E, se Deus quiser, faremos em breve. Então, isso ligado às famosas missa afro, missa do chimarrão, missas gaúchas, né? Missas folclóricas, todo tipo de aberração litúrgica, isso não merece a sanção, a repreensão, um telefonema por parte dos bispos. Padres que sequer já fazem a reverência, se ajoelham diante da consagração. Curioso que um dia desses eu abordei, ao final da missa, um desses padres para fazer algumas pontuações, né, com relação a esses abusos litúrgicos, e o padre literalmente fugiu de mim como o diabo da cruz, transtornado por haver um leigo, primeiramente, que se ajoelhou para receber a comunhão
na boca contra o modus operandi, por assim dizer, de todos os fiéis, e depois esse mesmo leigo indo atrás do sacerdote para dizer: padre, isso não me parece correto, não está correto segundo a liturgia. E eu tenho um mínimo de conhecimento pela minha condição de ex-seminarista. Então, essas coisas parecem cada vez mais receber a complacência dos pastores. Esses mesmos pastores que, ao tempo em que vomitam palavras de ordem, né, como liberdade, como ecumenismo, como diálogo, como ouvir as pessoas, as bases, os menos favorecidos, os da margem, né, os periféricos, curiosamente escutam cada vez menos a marginalizada, a periférica missa antiga. Bom, isso já foi abordado por outras pessoas há mais tempo, vem sendo abordado, né, em vários canais, por vários leigos, sacerdotes inclusive, levantando esses questionamentos. Então, no caso específico de Dom Odilo Scherer, me parece, ontem pensando a respeito, me parece que a chave de compreensão disso se encontra no próprio nome do arcebispo. Vejam que coisa curiosa, né? Se tirarmos ali o L de lassidão, de legalismo, de liberal, de lobo, de Lúcifer, o que sobra a Dom Odilo? E outra coisa, para mim, não explica, não consegue explicar que exatamente o ódio a nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, quem conhece minimamente, como supõe-se que um arcebispo deva conhecê-lo, ou se ama ou se odeia, pura e simplesmente, ou com ele ou contra ele. E esse ódio não necessariamente vem explícito, manifesto, tantas e tantas vezes oculto, sob atitudes que atingirão ou a Santa Missa, ou a tradição, ou mesmo as Escrituras, as nossas duas fontes, duas e únicas fontes de revelação. E no caso específico, esses ataques à missa antiga, no culto latino, né, no rito latino, sem um mínimo de dúvidas, a forma mais digna e justa de celebrarmos, de cultuarmos a divindade, o Deus uno e trino, isso só pode ser explicado por um recôndito ódio à tradição, que não deixa de ser um ódio à Santa Igreja, que por sua vez não deixa de ser um ódio ao próprio Jesus Cristo, uma vez que a Igreja é o seu corpo. É como eu consigo ver e justificar, né, o ataque dessas pessoas cuja prática, cuja praxis se configura muito bem com a figura do modernista, tal qual explicado por São Pio X, na encíclica Pascendi Dominici Gregis,
Muito bem. E uma outra curiosidade, uma outra coisa a ser destacada, que via de regra, essas pessoas, esses, podemos chamá-los modernistas, segundo essa concepção e segundo as suas práticas, como demonstra uma vez mais Dom Odilo neste episódio, envolvendo o Padre Fábio. É curioso também observarmos um outro modus operandi dessas pessoas. Ele, num primeiro momento, veladamente, por telefone, faz o contato direto com o Padre Fábio, o reverendo Padre Fábio Fernandes. Porém, na hora do tete-a-tete, na hora da exortação filial, paternal, melhor dizendo, paternal, de uma conversa franca, honesta, ele coloca o seu bispo auxiliar. Ele delega ao seu bispo auxiliar, no caso aqui, Dom Rogério, como informado pelo Padre Fábio. Não faremos absolutamente juízo de valor, o que leva esses homens a agirem dessa forma. Porém, algo estranho certamente nos parece, como tudo mais. Mas as pessoas que, porventura, podem estar vendo esse vídeo, há muitas delas, essa temática toda pode gerar alguma confusão, alguma perplexidade, dúvidas, o que seria normal. E nesse sentido, vale a pena nós prestarmos um pequeno esclarecimento a título de contextualização da coisa, para entendermos um pouco melhor em que, na nossa visão, aonde se encaixa essa atitude de Dom Odilo Scherer. E com ele, tantos outros Brasil e mundo afora. Bom, a grosso modo, nós podemos dizer o seguinte: existe hoje na Igreja Católica 3 grandes agrupamentos de pessoas. Todas as pessoas, e em um desses agrupamentos se encontram todos que se consideram menos católicos. Seja de ordens religiosas, seja clero diocesano, seja leigos de comunidades diversas, de grupos diversos, de movimentos diversos, não importa. Ligados ao que se convencionou chamar de tradição, tradicionalistas, etc., aos mais, por assim dizer, pentecostais, renovados e por aí vai. Mais piedosos também. Não há como fugir. Ou essas pessoas hoje aceitam a figura do Papa Francisco como o seu legítimo Papa, e aí nós colocamos, por exemplo, não somente Dom Odilo, como o próprio Padre Fábio Fernandes, ou nós nos encaixamos no agrupamento denominado sede vacantista, que são as pessoas que, a partir de Pio XII, o venerável Pio XII, já não mais acreditam na legitimidade dos papas posteriores. Portanto, para eles, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e agora Francisco são, tecnicamente falando, antipapas, papas ilegítimos. Paremos aqui um instante. Para as pessoas que vêm defendendo a tese, cada vez mais, de Francisco ser um mau papa, um papa herege, inclusive, um castigo de Deus,
merecido por nós. Porém, um Papa talvez ainda não tenha se dado conta da gravidade, especialmente no momento presente, que essa sua posição encerra. Por que eu digo isso? Porque a mim me parece muito claro que tudo isso acabará fazendo com que as pessoas desacreditem o papado, a instituição do papado. E não preciso entrar em detalhes com relação a isso. Ao menos para as pessoas que podem me entender, elas estão entendendo o que eu estou dizendo. Sejam clérigos, sejam leigos. Não por acaso, tem havido um determinado aumento de pessoas do segundo agrupamento, descambando para o sede-vacantismo, em outras palavras, justamente por esse tipo de reflexão que vem sendo feita, e acusação, inclusive, né, com relação ao Papa Francisco. Ora, porque se um Papa pode ser um herege, pode cair em heresia, e aí há toda uma discussão sobre isso, mas mesmo a figura do mau Papa, porém um castigo de Deus, porém legitimado, para muitas pessoas que possuem uma ignorância invencível, o mais fácil, o mais aparentemente lógico para elas é se porem de acordo com os sede-vacantistas. Contudo, há uma terceira posição, há um terceiro agrupamento do qual eu faço parte. Aqueles que me conhecem e os que estão me conhecendo agora tomarão conhecimento deste detalhe, desta posição a qual eu me encaixo, que é a terceira, que é a posição daqueles que não só acreditam, mas têm a plena convicção de o que acontece atualmente na Igreja é a seguinte: Bento XVI, o último Papa legítimo da Igreja Católica, até o momento, a partir de 2013, até o momento de sua morte, dezembro do ano passado, viveu um período de sede impedida. Para resumir a coisa, foi dado um golpe de Estado no Vaticano e Bento XVI teve que ser afastado de 2 dos 4 ministérios que um Papa pode exercer. Um Papa legitimamente eleito, legitimamente investido do cargo, ele exerce. Que é o cargo que são os ministérios de governar a Igreja, pregar o Evangelho, sofrer e orar pela Igreja de forma universal, como só um Papa pode fazer. Muito bem, em 2013, ao anunciar a sua declaração, a sua declaratio, ele ali, o documento no original latim, após estudos exaustivos de várias pessoas, de vários profissionais, de pessoas altamente credíveis, competentes, capazes, das mais diversas áreas, desde o direito canônico até latinistas, filologistas, filósofos, teólogos, gente do direito de uma forma em geral, se debruçaram sobre isso por anos e chegaram à conclusão de que o documento Declaratio de Bento XVI, no original, ele era um documento de declaração de sede impedida, não de sede vacante. Bento XVI dizia naquele momento que ele estava sofrendo um golpe de Estado, queriam usurpar o trono de São Pedro, e a partir
então, de fevereiro, no final de fevereiro, ele estaria impedido de pregar o Evangelho e governar a igreja, mantendo, contudo, para si o sofrer e o orar pela igreja. Ministérios que só poderia fazer, ainda que fosse um deles, só poderia fazê-lo se permanecesse com o cargo, investido do cargo de sumo pontífice. E é por isso, eu estou fazendo um parênteses, e é por isso que Bento XVI permaneceu até a sua morte, e nenhuma das pessoas que não acreditam nesta tese, ou melhor dizendo, neste fato, jamais conseguiram dar respostas do porquê dessas estranhezas de Bento XVI, ainda que digam que se trata de um grande teólogo, de um grande papa, alguns até de um grande santo, etc. Porém, ao não reconhecer o que foi feito por ele, esse não reconhecimento acaba sendo uma contradição, com todas essas impressões que eles têm da figura de Bento XVI. Ou seja, então, Bento XVI anuncia naquele momento que a sede de São Pedro estaria sendo impedida, ele estaria impedido de exercer esses dois ministérios. E por isso ele se manteve até o final da sua vida, vestindo branco, se chamando Bento XVI, dando bênção apostólica. Eu mesmo recebi 2 respostas de Bento XVI a 2 cartas que eu enviei a ele. E essas respostas vieram através do secretário de Estado, de um secretário de Estado, Monsenhor Cona. Isso ano passado, meses antes da morte dele. E ali, me enviando junto à carta, um cartão postal dele como Papa, vejam, 2022, como Papa eleito, já não mais como Papa supostamente emérito, mas como Papa eleito, e ali com a sua bênção apostólica. Essas cartas estão no meu Instagram, para quem desejar vê-las. Ayrton Vieira 68. Pois bem, não somente isso, o anel de Bento XVI não foi destruído até a sua morte. E tudo isso só podia acontecer segundo as leis canônicas que regem a igreja, se ele continuasse sendo Papa. Muito bem, para uma maior explicação, maior aprofundamento do que eu estou dizendo, bastam que vocês vejam esses últimos vídeos, desde o vídeo do desenho animado em espanhol e depois os 3 posteriores de André Chonti. A propósito, um parênteses que eu havia já me esquecido, o Padre Fábio, apesar, né, de estar nesse primeiro agrupamento, como dito, acreditar na figura de Francisco como Papa legítimo, eu não tenho dúvidas que, uma vez esclarecido sobre esse ponto, sobre essa questão, a sua reta intenção, a sua integridade intelectual, moral e moral, não levará muito tempo, não custará muito para aderir a este fato, uma vez que ele foi mais do que comprovado, existe literatura suficiente para isso. E uma dessas literaturas, aproveito para enviar um recado ao padre, uma dessas literaturas, se Deus quiser, muito em breve estará chegando às suas mãos, que é justamente o livro Bento XVI, Papa Emérito, de Estefania Acosta, ao qual eu tive a graça, a honra de traduzi-lo ao português. E fizemos uma versão, né, aqui no Brasil, de capa dura, através de uma pessoa muito amiga, muito querida, da Gráfica São José, e é bom que eu nomeie,
que, inclusive, se as pessoas desejarem esta versão do livro em português, ele já se encontra em espanhol, original, inglês, italiano, mas pela Amazon. E, curiosamente, a Amazon, de um tempo para cá, subiu o preço do livro à revelia da própria autora, quase que inviabilizando para muita gente. Então, já aproveito e já informo que as pessoas que desejarem, numa escala, claro, menor, nós poderemos providenciar esta cópia, esta versão em capa dura que estamos enviando ao Padre Fábio. Mas não somente o livro de Stefania Costa, todo o estudo feito pelo próprio Andrea Cionti, historiador de arte, jornalista, escritor italiano. Stefania é uma advogada colombiana, mestre em Direito, e Andrea Cionti é um italiano responsável por um outro livro que ajuda a completar o mosaico, o quadro de entendimento dessa questão. Esse livro dele chama-se O Código Ratzinger. Ambos na descrição deste vídeo. Já se encontra em várias línguas, inglês, italiano, espanhol, francês, alemão, porém, infelizmente, ainda não em português. Mas poderão encontrá-lo na Amazon. E esses vídeos postados aqui no canal, eles dão uma noção bem precisa, um resumo bem preciso realmente do que foi a sede impedida, do que Bento XVI sofreu por parte da maçonaria eclesiástica, que já vinha anunciando isso há mais de um século. Há mais de um século eles já diziam que iriam colocar um homem deles, não necessariamente filiado, mas imbuído dos pensamentos maçônicos, na Catedral de Pedro. E Bento XVI e o próprio João Paulo II, já sabendo disso, prepararam um plano B, segundo Cionti, anti-usurpação legítima do trono petrino, através disso que Cionti chamou de o Código Ratzinger. Então, Bento XVI simula algo que aparenta uma renúncia ao papado para não entregar legitimamente a sede de São Pedro aos inimigos. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que se deixasse que o matassem, como já haviam programado há mais de um ano, a sua morte ele descobriu através de um trabalho realizado por 4 cardeais que lhe prepararam um dossiê, isso em 2011 para 2012. Se ele permitisse que o matassem, ou se ele renunciasse legalmente, legitimamente ao munus petrino, ao cargo de São Pedro, ao ofício de Papa, simplesmente a sede estaria vacante. Estando vacante, naturalmente, a figura que assumiu, melhor dizendo, que usurpou o trono a partir de 2013, seria legitimada no poder. E aí, com certeza, o estrago seria muito maior. E aí, curioso também nesse aspecto, nós pensarmos nas pessoas que hoje defendem clérigos, leigos, etc., que justificam, né, o pontificado legítimo de Jorge Mário Bergoglio, do bispo Jorge Mário Bergoglio, como um castigo de Deus merecido. Então perguntamos a essas pessoas, aproveitando o gancho, por que não poderíamos considerar um castigo de Deus muito mais merecido a figura de um antipapa Francisco? De que um papa legitimado no poder, fazendo o que ele faz, ameaçando frontalmente ao dogma. Deixo aqui a pergunta a vocês. Muito bem. Então, no frigir dos ovos, o que a gente deveria se perguntar, está se perguntando o tempo todo, como muito bem dizia o padre Leonardo Castellani, doutor comum da Igreja, não se esqueçam disso, padre Leonardo Castellani, jesuíta argentino, doutor comum ao nível, ou seja, uma função, um título, melhor dizendo, igual
ao que receberam pessoas como, por exemplo, São Tomás de Aquino, o Padre Leonardo Castellani sempre nos ensinava, né, que o fim de um processo dá sentido a todo o processo. Ou seja, dentre outras coisas, para não corrermos o risco de um neopelagianismo, para não queremos fazer que nem São Pedro, pegando espadas e saindo cortando orelhas de Malco a cada esquina, para não querermos dar asas a uma soberba disfarçada, no sentido de salvar a igreja, querer salvar a igreja, Deus vai permitir que nesse momento ocorra, desses últimos 10 anos, quase 11, ocorresse na igreja exatamente o que aconteceu no Horto das Oliveiras. Pedro coloca, de um lado, Pedro coloca a tua espada na bainha, de outro lado, Judas, faz o que tem que fazer depressa, faça o que tem que fazer depressa. Por que isso? Porque Deus, mais ninguém, que hoje toma as rédeas da sua igreja e do mundo, como sempre foi, mas de uma maneira mais privada, mais individual, por assim dizer, mais exclusiva. Foi também o que Bento XVI sinalizou ao final da sua declaração. A igreja aos cuidados de Jesus, o seu bom pastor, coadjuvado naturalmente por sua mãe, né, e acrescentamos também por seu pai, que jamais se separa, né, jamais podemos separar essa sagrada família, e justamente aos cuidados de Nosso Senhor, acreditando que Ele voltará a normalizar as coisas, porque o coração de sua mãe tem que triunfar. A Ele encomendamos, né, toda a condução da coisa, uma vez que a partir da morte de Bento XVI, aí sim estamos em sede vacante, nos consideramos em sede vacante, sem sermos sede vacantistas. Porque para nós, papas legítimos houveram até Bento XVI. Bom, ao olharmos a coisa por essa ótica, fica muito mais inteligível a posição agora de Dom Odilo Scherer. Esse ódio de Dom Odilo manifesto de forma mais explícita com esse episódio do Padre Fábio Fernandes, a quem aproveitamos na conclusão desse vídeo para externar, apesar de sua posição alinhada hoje com o primeiro agrupamento, não importa, externar o nosso mais profundo apoio, orações e o que a providência solicitar de nós, como esse pequeno óbolo, esses 2 pequenos óbolos, ao Senhor Padre Fábio Fernandes, que já se torna modelo, juntamente, e não posso deixar também de citá-lo, juntamente com o Padre Jumirei da Cruz, o único sacerdote até o momento a se declarar por Bento XVI e até hoje manter a sua coerência. Até hoje estando à margem, estando literalmente na periferia, por não dispor de nenhuma paróquia, por não dispor de nenhum pastor que o acolha. Esses 2 homens, para mim, guardadas as devidas diferenciações, são realmente modelos a serem seguidos. Embora não possuam o nome de Atanásio, são muito mais atanasianos. Isso prova a sua postura, isso prova a sua coerência,
Isto prova a sua coragem, a sua hombridade, a sua lealdade à verdadeira fé. E já que eu me lembrei neste momento, porque esse vídeo não vai ser editado naturalmente, valeria mencionar, por fim, ontem mesmo, inclusive, uma nova mensagem de Nossa Senhora em Anguera, dada por Pedro Regis, em que nos lembra e alerta para esse cada vez maior estado de cegueira espiritual para a Igreja. Cada vez mais cegos guiando cegos por não compreender essa chave de compreensão dos acontecimentos atuais, que é o fato de possuirmos na Igreja, segundo algumas contagens, o 40º antipapa, e de uma forma muito mais nefasta, porque chegamos ao fim dos tempos, com o poder do engano se tornando cada vez mais abrangente, avassalador. E esse poder do engano, como dizia a segunda carta aos Tessalonicenses, dado para as pessoas por não quererem se dobrar à verdade, não quererem amar a verdade, buscar a verdade acima de tudo e de todos. Mesmo entre os bons, como também alerta Nossa Senhora várias vezes, e começou com essa menção explícita ao verdadeiro magistério, né? Muito curioso. Ficai com o verdadeiro magistério, ficai com o verdadeiro magistério. Várias, inúmeras mensagens de um tempo para cá vêm contendo este aviso, este alerta. Isso, obviamente, nos faz pensar em que existe um falso magistério, como sempre também ocorreu na história da Igreja, desde os apóstolos. Eram dos nossos, estavam conosco, mas não eram dos nossos. E as primeiras heresias, como por exemplo a simonia, como por exemplo o nicolaísmo, já são heresias testamentárias, do tempo dos apóstolos, do tempo do Novo Testamento, por assim dizer. Então, espero que eu possa ter me feito entender. Estamos abertos, né, os comentários estão irrestritos. Inclusive, verifique, ao fazer um comentário, se ele foi postado de fato. Se não, escrevam para o e-mail que está na descrição do vídeo, aviso importante, de 1 minuto e pouco, que foi gravado há pouco, e que nós tomaremos providências. Padre Fábio Fernandes, que Deus o abençoe, ilumine, guarde, conduza, oriente, mantenha na fé de sempre, como o Senhor belíssima e corajosamente declarou. Mas também ao Senhor Dom Odilo, Dom Rogério e todos os bispos, os prelados, os sacerdotes, e mesmo ao antipapa Francisco, que Deus os conduza, ilumine, converta e salve, ainda que in extremis. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso Pai São José. A todos, um feliz dia de todos os santos, que todos eles intercedam por nós neste momento de trevas da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Salve Maria, um bom dia a todos. Eu sou o professor Ayrton Vieira e este é o canal Caterum.